Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo, lição da segunda-feira. Quem sabe você está começando aí o teu dia de trabalho, né? Primeiro dia de trabalho da semana. Você possa sair com o Senhor, tomando a decisão firme de fazer a sua vontade, de honrar a Deus no teu trabalho. Você não vai trabalhar para o patrão, você não vai estudar para o professor, você vai estudar e trabalhar para Deus. E isso vai ser o teu motor hoje. E aí quando a gente trabalha para Deus, a gente trabalha com honra, com honestidade, com tranquilidade. Às vezes a gente até é meio chato, né? Ou a gente é prejudicado porque a gente tem essa chatice dos valores, né? Então, mas isso não é chatice, isso não é perder tempo. Às vezes a gente, né, sendo honesto, sendo leal, a gente é colocado para trás, colocado de lado, nos enganam, mas não tem problema. A verdade sempre triunfará. Que você possa sair com a decisão firme de servir o Senhor e fazer o que é certo, o que é correto. Isso aí não tem preço. Então, se você está passando por alguma situação, nós podemos apoiar você. Embaixo aqui na descrição você tem os guerreiros de oração que podem e querem orar por você. Envie o teu pedido. A minha colega, ela é bastante religiosa. Toda semana, às vezes mais de uma vez, ela envia os pedidos para os guerreiros de oração. Então tem gente intercedendo aí por você. Eu tenho lido aí, às vezes eu consigo, né, ler alguns comentários que vocês deixam nos vídeos. E onde vocês dizem, né, que Deus tem ouvido as orações, alguns milagres acontecendo. Muito obrigado pelos testemunhos que vocês têm deixado, isso é muito positivo. Eu vejo que pessoas têm sido abençoadas por esses testemunhos. Nós voltaremos em breve com o nosso programa de bate-papo, sábado à tarde. E aí vamos retomar isso aí. Estou com muita atividade, muito trabalho. Estou fazendo então só o essencial, por isso não temos aí o programa do bate-papo por enquanto, mas vai voltar em breve. E então é isso. Vamos lá então para a nossa lição de segunda-feira. Lição de segunda-feira eu gostaria de ler aqui para vocês 3 versículos. Primeiro, capítulo 7 de Apocalipse, versículo 1 e 2. Depois disso vi 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos para impedir que qualquer vento soprasse na terra, no mar ou em qualquer árvore. Então vi o outro anjo subindo do oriente, tendo o selo do Deus vivo. Ele bradou em alta voz aos 4 anjos, a quem havia sido dado poder para danificar a terra e o mar. Não danifique nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até que selemos as testas dos servos do Senhor, do nosso Deus. Acabei lendo 3 versículos, ok? Eu queria ler só os 2 primeiros, mas é interessante ler os 3. Então, existe um selo nesse final de tempo do fim, né? Final do tempo do fim, que marca os que seguem o Senhor, né? E que selo é esse? Então, quando a gente vai aqui em Apocalipse 14, 12, aqui está a perseverança dos santos. Quem são os santos? Quem são os selados? Quem são os separados? Que obedecem os mandamentos de Deus e permanecem fiéis a Jesus. Então, vem falando aqui de um ponto de referência. Como eu já mencionei, é muito complicado a gente viver na vida sem ter um ponto de referência e sem ter um guia que leve você até aquele ponto de referência. O nosso ponto de referência é Jesus e o nosso guia, o nosso GPS até este ponto de referência é a palavra de Deus. Dentro da palavra de Deus estão os mandamentos que revelam seu caráter, os seus valores, seus princípios. No meio dos mandamentos tem um selo que é especial, que é o centro do selo, que é a questão do sábado, que dá a identidade, né, do proprietário, do lugar, sabe? Então, como a lição vai explicando essa semana, é muito importante ter isso muito claramente. Quando nós estamos vivendo aqui nesse mundo, às vezes a gente é levado pela rotina, pelo estresse, a necessidade de, né, vencer na vida, ganhar o pão e tal. Mas a gente não pode esquecer a nossa verdadeira identidade. Você não é um terráqueo. Você já é um cidadão do céu. Como um cidadão do céu, você pode viver já o céu a partir da terra. E existe uma marca que vai distinguir você. Eu falei na introdução sobre comportamento, viver segundo os valores. Então, quando você vive com esse ponto de referência que é Jesus e com esse guia que leva você até Ele, que é a palavra de Deus, você está separado. Separado não significa que você está em cima de uma montanha, longe de todo mundo. Você é diferente. E você faz uma trilha diferente, faz até um caminho que está todo mundo indo por aqui, mas você sabe que vai para o engarrafamento, né? E você, com o teu GPS celeste, você vai aqui pelo caminho que é estreito, que é dificultoso, tem pedras e tal. Mas você vai e você sabe que você vai chegar. Vai ser mais complicado, mas você vai chegar. Ok? Então, o selo do Senhor está sobre aqueles que querem e que estão procurando fazer a vontade de Deus. E quando você busca esse Senhor, você acaba recebendo o seu selo, porque você passa a viver segundo os valores
na palavra de Deus. E se você busca os seus valores, vai encontrar os 10 mandamentos. E você vai encontrar também a questão do sábado, que é uma identificação especial. Porque aí você separa tempo e você vive a adoração de forma plena. Ou seja, o sábado coroa todo esse relacionamento. Eu não estou dizendo que para ser salvo é necessário absolutamente guardar o sábado. Muita gente foi salva, está salva, será salva porque simplesmente aceitou a Cristo Jesus. Mas tendo tempo, tendo a consciência, tendo a oportunidade de entender, de integrar, de compreender. Eu, por exemplo, já estudei a Bíblia com um pastor de uma outra igreja, claro, e ele estava muito interessado em saber dos adventistas e tal, e chegamos à questão do sábado, e ele disse para mim, eu acredito, tá claro, é muito interessante, é muito poderoso, mas se eu disser para minha igreja que agora eu vou guardar o sábado, eu vou perder toda a minha igreja, os meus membros, né, e afinal de contas ele até foi sincero para mim, né? Eu achei legal que ele também é minha fonte de subsistência, né, se eu chego lá na igreja e quebro a igreja em dois, o que vai acontecer? Eu vou acabar, né, perdendo também minha fonte de subsistência. Então, ele disse para mim que ele guardaria o sábado no coração e tal, e que falaria com alguma pessoa mais sincera que eu procurasse e tal. Mas é aquela tal coisa, né? De repente, ele encontrou uma mensagem que para ele foi clara, foi poderosa, ele entendeu e claramente, lucidamente, poderíamos dizer assim, não quis vivê-la, não quis praticá-la, não quis pregá-la. Então, eu acho que há sim uma responsabilidade que está comprometida, né? Mas de repente uma pessoa que não teve oportunidade, não foi um dos fundadores, mas nossos pioneiros, Guilherme Miller, nunca guardou o sábado, né? E eu acredito que foi um homem usado por Deus para fazer com que todo aquele movimento millerita pudesse começar e que finalmente depois nascesse a Igreja Adventista, e ele não guardou o sábado. Para quem conhece, para quem vive, eu já há muitos anos guardo o sábado e percebo que é uma bênção na minha vida, mas também é uma forma de identificar os filhos do Senhor. Então eu animo você, se você já entendeu a questão do sábado, vivam, né? Coloque o sábado como algo importante na tua vida, porque muda a rotina da vida, muda os teus valores, muda o teu ritmo, o teu comprometimento. Ser cristão não é ir na igreja 1h30 por semana, fazer o louvorzão lá e ter uma vida, sabe, como qualquer outra durante a semana, entende? Também não estou dizendo que quem não guarda o sábado e vai numa igreja evangélica não é um bom cristão, não estou falando isso. Mas estou dizendo para você que a questão do sábado, a observância do sábado, né, preenche, dá um sentido maior, é uma identidade. Eu já falei com muitas outras pessoas que eram evangélicas, que se tornaram adventistas, dizem que é muito diferente. Quando você vive o sábado, a adoração, a tua forma de viver a igreja, de viver a tua fé é diferente. Ter o dia que o Senhor colocou lá na criação, que escreveu com seu dedo nas tábuas, é muito diferente. É algo bem mais poderoso. Então eu te convido, se você de repente está assistindo aqui e é evangélico, eu te convido a viver um dia a observância do sábado. Faz aí um mês de observância do sábado, 4 sábados, e você vai ver que é poderoso. Procure uma família adventista, né, vá na igreja, participe, veja o que se faz, como se vive. É algo bem, bem bonito, ok? Eu convido você a sentir-se, se você é sincero, se você se entregou, a sentir-se selado, separado, especial. E quando acontecer esses eventos do final dos tempos que a gente está vendo aqui nessa lição, isso vai ser muito importante, vai ser um grande diferencial. Porque vai ter muito engano, muita coisa aí que vai vir para distrair e tirar as pessoas, mesmo as pessoas cristãs serão enganadas, porque não basta ser apenas cristão, vai ter que conhecer a Bíblia para não ser enganado pelo anticristo, né, por esse movimento aí de um falso Cristo. Então é importante você saber isso, tá bom? Que Deus te abençoe, a gente se vê amanhã para a lição de terça-feira. Tchau, tchau.